Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação, trazendo aqui as novidades das cotações nas bolsas internacionais, nosso mercado interno, as principais notícias de interesse do nosso agronegócio e as entrevistas aqui com representantes do setor. Hoje é quarta-feira, a gente começa o programa conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar operando com alta agora, 0,9%, nesse início de tarde, R$ 4,79 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações na B3, também com leve alta de 0,4%. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York, mercado de ações americano, queda de 0,7%. Na Europa, o índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, também operando, fechando com queda de 0,2%. Na Ásia, a Bolsa de Xangai, que a gente acompanha diariamente, também deu uma recuada hoje, depois de alguns dias de alta, refletindo a reabertura das atividades gradativamente lá em Xangai, que esteve praticamente fechada por quase 2 meses por conta da reincidência dos casos de Covid. Agora, voltando às atividades, mas hoje tem uma correção lá, o pessoal realizando lucros, com uma queda pequena de 0,1% no fechamento da Bolsa de Xangai. Destaque para o petróleo voltou a subir nesta quarta-feira, chegou a subir em torno de 2%, acima de 2%, agora está 1,4% acima de ontem, em torno de 117 dólares o barril, 117,40 para ser mais exato. Mercado de commodities agrícolas, grãos abriram o dia com alta, soja, milho e trigo, acompanhando o aumento do petróleo, mas voltaram atrás, recuaram depois e agora operam com queda, refletindo, entre outras coisas, o forte avanço do plantio da nova safra americana. Dados divulgados ontem, depois do fechamento da Bolsa, mostram um bom avanço de uma semana para cá nos trabalhos de plantio da nova safra dos Estados Unidos. Milho quase dentro da janela normal agora, trigo primavera também cresceu, então está praticamente normalizado o plantio depois do início, com bastante atraso. E isso acaba sendo agora um fator de pressão sobre os preços. Havia uma preocupação com o atraso do milho, principalmente, isso agora aparentemente ficou para trás. E aí os preços estão voltando a cair. Soja ainda mais ou menos estável, com a queda de apenas 0,3%, mas o milho cai bastante, 3,3%, trigo também desaba em torno de 3,5%, ontem caiu bastante também. Além disso, no caso do trigo, tem aquela expectativa, ainda não confirmada, de que os russos vão abrir um corredor para permitir a exportação do trigo da Ucrânia. Trigo e milho também estão estocados por lá, com os portos fechados, bloqueados por tropas russas. Existe essa expectativa aqui, mas com pouca esperança de que venha a ser efetivamente concretizada, especialmente depois que a União Europeia decidiu impor mais sanções à Rússia por conta da invasão da Ucrânia, dessa vez agora bloqueando a importação de petróleo russo. Vai causar um impacto grande na economia russa, sem dúvida nenhuma, porque a Rússia é bastante dependente das suas exportações do combustível, o segundo maior exportador mundial, no caso, e certamente vai sofrer um impacto importante. E o fato é que o petróleo também subiu em função disso, nessa suspensão das compras de petróleo russo pela União Europeia. Na Bolsa de Nova York, o café volta a subir, muita preocupação com a safra brasileira, com o eventual aperto na oferta para a temporada 2022-2023. O preço tem feito o café subir bastante, desde a semana passada. No momento aqui, o café arábica em Nova York subindo bastante, 2,3%. Já o açúcar cai um pouquinho, 0,1%, tinha subido no início do dia, agora dá uma virada, cai um pouco. Suco de laranja segue em alta, 2,3%, cacau também, 1,5%. Na contramão aqui está o algodão está despencando também, com um bom avanço do plantio da nova safra dos Estados Unidos, clima favorável, algodão despencando aqui em 3,6% na Bolsa de Nova York. Esse é o retrato do mercado nesse início de tarde de quarta-feira. Bom, dito isso, vamos agora lá para a Bahia Farm Show, a grande feira do Oeste Baiano, o setor que não para de crescer em termos de agronegócio, especialmente para o negócio de soja e de algodão, e lá que acontece desde ontem a Bahia Farm Show, a mais importante
feira de agronegócio do norte e do nordeste do país. Quem está lá acompanhando esse evento é Marcelo Dias, nosso colega aqui do canal AgroMais, e tem um entrevistado importante para conversar com a gente a partir de agora. E eu passo a bola então para o Marcelo. Marcelo, muito obrigado por nos atender aqui. Uma boa tarde para você. A bola está com você. Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, dia muito movimentado na Bahia Farm Show, aqui no Parque de Exposições, em Luiz Eduardo Magalhães. E os produtores estão aqui participando intensamente da feira. Muitos negócios estão sendo movimentados por aqui. E olha, e o assunto principal é crédito rural, né, Silmar? A gente sabe que o nosso produtor precisa de dinheiro para plantar, para colher. E é isso que a gente precisa, principalmente os produtores da Bahia. Sabe que o clima aqui prejudicou bastante os produtores também. E para a gente falar sobre isso, o meu convidado é o Emerson, que está aqui, superintendente do Banco Santander, o Emerson Souza, que vai explicar para a gente as linhas de crédito do Banco Santander que pode ajudar os nossos produtores, principalmente da Bahia, os que estão aqui na Bahia Farm Show. Boa tarde, Emerson, seja bem-vindo. Tem recurso aí para o nosso amigo produtor, né? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os assinantes do canal AgroMais. Sim, temos bastante recursos para os produtores, né? O Banco Santander tem colocado à disposição dos produtores, neste que é um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, todo o seu portfólio de produtos, né? Tanto para o segmento rural quanto para o segmento PJ aqui na feira. Cabe destacar que nesta feira nós estamos trazendo uma das nossas principais linhas de investimento, que é uma linha que vem substituir as linhas de BNDES, que estão em escassez de recurso nesse momento. É uma linha chamada Multiagro, que pode ser utilizado para correção de solo, investimento em máquinas, equipamentos, pivôs de irrigação para resolver o problema muito que a gente tem sofrido aqui na região, aeronaves. E um ponto muito bacana, essa linha ela tem taxa flat zero, o produtor paga somente 0,38 de IOF e a gente consegue montar os vencimentos de acordo com o fluxo de caixa do produtor. Também para aqueles que desejam fazer um projeto de investimento de longo prazo, nós trouxemos uma condição super especial em consórcio, com uma taxa de 9,35 ao ano. Trouxemos profissionais especializados para atender os produtores que desejarem investir neste produto, de modo que o produtor possa sair daqui com o negócio fechado. Bom, é importante isso que você destacou sobre a questão da energia solar também. A gente sabe que é na região aqui oeste da Bahia, o produtor sofre muito, hora com a seca, hora com geadas também, tem que estar prestando atenção na gestão do clima e esses recursos ajudam muito, né? Para ele conseguir crédito nesse específico para essa situação, o banco também está ajudando. Marcelo, sim, o Banco Santander no ano passado aplicou cerca de 5 bilhões em investimentos em energia solar em todo o país. E esse ano o nosso objetivo é atingir 10 bilhões. Como é que o produtor pode ter acesso a essas linhas, né? Nós temos aqui toda a nossa equipe de PJ, que está atendendo as principais empresas de energia solar, tá? E também os nossos profissionais de agro que estão presentes em todos os estandes da feira. Tá? Então, o banco tem reforçado muito a aprovação de crédito nesta linha, incentivando o produtor cada vez mais a investir em energias renováveis. E nós estamos, sim, à disposição para atender, seja no estande ou seja no estande dos nossos parceiros, todos os produtores, de modo que nós queremos que o produtor saia daqui com o negócio fechado, pronto, sabendo quanto e quando ele pode tomar e ter acesso à linha de crédito. Muito bem, Emerson, obrigado aqui por essas informações. O importante, né, Silmar, é o nosso produtor ter dinheiro, ter recurso aí para poder fazer o trabalho no dia a dia, que é isso que o nosso produtor precisa, né? Sem dúvida nenhuma, Marcelo, obrigado pela entrevista, muito esclarecedora. É bom saber que tem dinheiro disponível aqui, especialmente para investimento, né, que anda escasso ultimamente. A presença dos bancos privados, como o Santander, é extremamente importante para suprir as necessidades de crédito dos nossos produtores rurais aí do oeste da Bahia e de todo o Brasil. Obrigado, Marcelo, até a próxima e sucesso aí nessa magnífica feira de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A gente vai em frente aqui com o nosso agrimercado. Dá uma conferida agora nos indicadores do mercado físico. Dá uma olhada rápida aqui no mercado físico, depois a gente vai em frente com as nossas notícias. Começar pela soja. Soja hoje pela manhã no mercado físico com preço em queda.
refletindo uma queda forte na Bolsa de Chicago ontem, que aliás continua hoje também. O câmbio também não está ajudando, então tem uma queda aí quase generalizada nos preços da soja no mercado interno. Pelo menos nas praças que a gente acompanha, estou vendo aqui que tem poucas exceções. Só em Rio Verde o preço estável, tem mais praças com quedas que vão de 1,8%, 1,3%, até 2,3%, como é o caso aí de Rondonópolis, no Mato Grosso, preço em torno de R$ 170 por saca de 60 quilos. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado físico, poucas alterações. Uma alteração no Porto, Paranaguá, com queda 1,1%, também refletindo a queda na Bolsa de Chicago ontem. No interior, queda apenas em Carazinho, 1,1% para R$ 93 por saca, demais praças sem alterações. Bom, vamos em frente, tem muita notícia para a gente acompanhar. Olha, em entrevista exclusiva ao canal Terra Viva, lá na Bahia Farm Show, o presidente Jair Bolsonaro deu detalhes sobre o próximo Plano Safra. Está todo mundo aqui de olho no que vai ter de recurso para o próximo Plano Safra. O presidente esclareceu lá que analisou a questão dos fertilizantes, falou sobre crédito e garantiu que com os esforços brasileiros, citou aqui no plural, o país não corre o risco de ficar sem acesso aos insumos, como é o caso dos fertilizantes, que andam escassos no mundo inteiro. Nós temos atendido em volume sempre, no mínimo 10% superior ao ano anterior. Então nós temos um limite, passa pela economia, mas a Caixa Econômica, por exemplo, está batendo recorde de atendimento ao agro, em especial também financiando a agricultura familiar. Então nós negociamos, a Tereza Cristina é uma excelente administradora, a exemplo do Marcos Montes está substituindo ela agora, e a economia tem plena consciência, né, de que nós devemos prestigiar o agronegócio e fornecer meios para que eles possam cada vez produzir mais. O senhor falou também dos fertilizantes na Rússia, tem a ver também com os custos de produção, o produtor tem sofrido muito com isso, com a alta do custo de produção e também com a falta de insumos. Além da visita com a Rússia, quais são as outras ações para amenizar esse? Tá bom, tem uma notícia da diminuição do preço dos fertilizantes. Desde o ano passado, através da Secretaria Especial nossa, que é o Almirante Rocha, que está à frente, estamos trabalhando na produção de fertilizante no Brasil. Temos mais do que o suficiente para que nós aqui possamos sobreviver. Parte dessas terras, onde tem o fertilizante, são demarcadas como áreas indígenas. Temos um projeto, desde o início do ano passado, no Parlamento, de modo que a comunidade indígena, se assim o desejar, nós possamos explorar esses minérios. Acredito que esteja bastante madura para que esse projeto venha a ser aprovado. Também temos investido no fertilizante de algas, as fazendas de algas marinhas, né? Está bastante avançada essa proposta. E outras alternativas, né? Como em áreas que não são reservas indígenas, mas são áreas de preservação ambiental, que nós temos que solucionar. Você vê, não só os Estados Unidos, como a Europa toda, já está plantando em área de proteção ambiental. Por quê? Com o fim da produção da Ucrânia, tendo em vista a guerra, por exemplo, o trigo vai começar a faltar no mercado. E quando começa a faltar, o preço aumenta. Nós, no Brasil, desde quando eu assumi em 2019, junto com a Embrapa, potencializamos o estudo nessas áreas. Hoje temos 1 milhão de hectares prontos para produzir trigo no estado de Roraima. Logicamente, precisa de irrigação. Uma irrigação lá é relativamente tranquila, quando se encontra outras partes do Brasil. Também nos nossos cerrados temos aumentado a área de produção. Tanto é verdade que no corrente ano nós estamos aumentando em 15% a produção de trigo. Hoje nós produzimos 7 milhões de toneladas e nós precisamos de 12, ou seja, faltam 5. Vamos produzir 1 milhão de toneladas a mais a partir do final do ano. E outra coisa, com 2 plantios por ano. A Embrapa é um órgão excepcional, criado lá no governo militar, que vem dando resultado. O mundo todo tem procurado a Embrapa também para bem produzir em seus territórios, em especial o país da África, que eu não digo que serão concorrentes nossos, tendo em vista que o mundo cresce na casa dos 60 milhões de habitantes por ano, e estamos chegando na casa dos 8 bilhões de habitantes, o mundo precisa produzir mais, para que não venhamos a passar fome. O presidente, pelo visto aqui, está bem informado sobre o agronegócio, com muita informação aí prestada a nossa repórter aqui, nossa colega do canal Terra Viva. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta quarta-feira. Olha, uma notícia boa aqui para o setor de carne suína, para o nosso produtor da suinocultura. Exportações brasileiras de carne suína poderão ser beneficiadas pelas cotas de importação com tarifa zero, que estão sendo anunciadas essa semana pelo governo da Coreia do Sul.
Atualmente, apenas unidades produtoras do estado de Santa Catarina estão habilitadas a embarcar carne suína para o país asiático. A expectativa é que estados como o Paraná e o Rio Grande do Sul também sejam reconhecidos pelos sul-coreanos como livres de aftosa sem vacinação. Entre janeiro e abril de 2021, a Coreia do Sul importou 2.600 toneladas, volume 85 superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ainda é um volume pequeno, mas pelo jeito agora com chances de dar um salto. A Coreia do Sul é uma grande consumidora e importadora de carne suína. E na China, o lockdown contra a Covid-19 em Xangai foi finalmente encerrado depois de 2 meses de confinamento total. O relaxamento da restrição entrou em vigor à meia-noite de quarta-feira, de ontem, portanto, pelo horário local, e as autoridades prometem um retorno completo, mas gradual, à normalidade. Com o fim do lockdown, os moradores vão poder circular em vias públicas e ir presencialmente ao trabalho, mas a máscara ainda é item obrigatório. Jantares em restaurantes seguem proibidos. A política de testagem em massa se mantém. De qualquer forma, isso é um aspecto positivo para a economia chinesa, que volta a se movimentar. Xangai é a principal cidade econômica da China, capital industrial da China, capital econômica da China, e isso significa aqui uma boa notícia também para o nosso agronegócio, para nossas exportações, que tem a China como o nosso principal cliente. Os fretes do setor do agronegócio cresceram em 35% em volume no primeiro trimestre de 2022. A estimativa é da plataforma de transporte rodoviário de cargas, a Fretebras. O 7º relatório Transporte Rodoviário de Cargas considerou os 2,2 milhões de fretes cadastrados no sistema da empresa. Do total, 37% são de cargas movimentadas pelo agronegócio brasileiro. No período, os produtos agrícolas mais transportados foram fertilizantes, soja e milho. Entre janeiro e março deste ano, os estados responsáveis pelo maior número de viagens do setor foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Para o gerente de comunicação da plataforma, o crescimento é resultado da combinação de 3 eixos. O primeiro é, sem sombra de dúvidas, a aposta pela digitalização. Então, com o aumento da eficiência, com soluções digitais, o agro consegue fazer mais por menos e, portanto, a gente vê um aumento nesse volume. O segundo é, obviamente, o aumento da produção. Então, quanto mais produção, mais necessidade de escoamento e, portanto, mais fretes. E o terceiro, bastante importante nesse primeiro trimestre, especialmente, que é o aumento do preço das commodities lá fora e que vem incentivando demais a exportação de produtos. E hoje é o Dia Mundial do Leite. Foi uma data criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, para incentivar o consumo de lácteos e derivados. Em entrevista, o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins, lembrou os motivos que o produtor de leite tem para comemorar. Eu acho que o principal motivo de comemoração é que o setor vem passando por um processo de transformação e de conscientização muito forte. O produtor tem a noção clara do que o consumidor deseja, ele quer que tenhamos preocupação com o meio ambiente e a pesquisa vai mostrar que o arroto da vaca não é esse estrago que dizem, porque o tipo de cálculo que é feito nos países temperados, nós estamos mostrando aqui no Brasil que o impacto é muito menor e, por outro lado, nós temos tecnologias que fazem a compensação do impacto que a produção de leite gera, faz a compensação ambiental. Por outro lado, tem muito avanço a ser feito, claro que tem, mas o produtor hoje tem uma percepção muito clara da necessidade de trabalhar, de interagir com o animal. Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, preços do mercado interno brasileiro aqui hoje pela manhã. Vamos agora conferir os preços do boi. O boi está tentando reagir no mercado futuro, hoje até deu uma parada, mas o mercado físico continua bastante pressionado ainda. A gente está vendo aqui hoje, tem uma queda nova, todos os dias tem alguma queda em alguma praça. Hoje é a vez de Cuiabá, mais uma quedinha aqui de 0,7% para R$ 276 pela arroba. Demais praças deram estabilizada, pelo menos até amanhã desta quarta-feira. Vamos ver como é que fica ao longo desse
dessa quarta-feira, essa situação. O preço segue bastante pressionado, na verdade, por um conjunto de fatores. Vamos para o preço do café. Café no mercado físico com quedas, 0,8% no sul de Minas, para R$ 1.270 por saca de 60 quilos. Cerrado Mineiro também, mesmo percentual, menos 0,8%. Tem quedas também aqui do Conilon. Vitória do Espírito Santo, R$ 710, menos 1,4%. E um tombo maior aqui em Cacoal, lá, que também é Conilon, R$ 680, um tombo de 2,9%. Vamos ver o arroz, preço do arroz no mercado físico, tentando aqui uma reação pequena. Mercado de atacado aqui em São Paulo, do arroz beneficiado, saca 60 quilos com alta de 0,2%, para R$ 151 por saca. No mercado do arroz em casca, interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, preço com leve alta de 0,1%, em Santa Maria, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Dom Pedrito, lá na fronteira com o Uruguai, uma alta um pouco mais forte, 0,4%, para R$ 68,95 a saca de 50 quilos do arroz em casca. O que mais? Temos o algodão também, algodão no mercado físico, com preços de estáveis um pouco mais firmes. São Paulo aqui, por exemplo, R$ 7,93 pelo algodão em pluma, a libra peso, alta de 1 ponto percentual. Com pouco a gente vê mais cotações do mercado físico. Por enquanto a gente fica por aqui, que tem mais notícias pela frente. Bom, ontem à noite eu entrevistei o especialista Jonathan Pinheiro, consultor de mercado de riscos para o trigo, da consultoria Stonex, para falar sobre a situação do mercado de trigo. Teve um tombo forte ontem nas bolsas internacionais. Existe toda uma expectativa aqui de que a Rússia possa abrir um corredor de exportação do trigo ucraniano. Isso acabou pressionando os preços do cereal no mercado internacional. Vamos ver o que diz Jonathan Pinheiro, da Stonex, sobre essa situação e as tendências do trigo para os próximos meses. O mercado está bem sensível aí com relação a essas notícias. Ultimamente tem sofrido bastante a questão da oferta no mercado de trigo desde esse início da guerra na Ucrânia e Rússia, que são dois grandes fornecedores de trigo ao mundo. E nesse mês de maio, principalmente, que foi o mês em que o USDA indicou os primeiros números aí para a safra 22-23, trazendo números que a gente acredita que até mesmo suavizados, né, que pode ser uma situação até um pouco mais complicada em alguns países. A Ucrânia, por exemplo, foi indicada com uma produção de 21, ou cerca de 21 milhões de toneladas, que é um número bastante incerto ainda. A gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas em relação ao que realmente a Ucrânia pode conseguir produzir ou até mesmo de fornecer de trigo ao mundo. Da mesma forma que a Rússia tem indicado aí uma produção que pode ser até chegar a níveis quase recordes ou recordes, mas a gente tem muitas dúvidas se eles vão conseguir realmente escoar esse produto ou não, se vai haver essas retiradas de sanções ou não. Então, nessa primeira quinzena de maio, aí, principalmente, o mercado teve uma alta muito forte. Chicago subiu aí 21% até o dia 17 de maio ali. Foi um momento em que bateu até mesmo patamares recordes. Em Chicago a gente teve o trigo soft chegando a $12,77, que é um número recorde. Kansas também atingiu números recordes. E tudo isso foi muito impulsionado por aquela notícia da Índia, né, que restringiu ou proibiu as exportações, dado um cenário que seria uma possível alternativa de trigo ao mundo, que já vem um aperto bastante grande de oferta. Essa informação, para nós aqui da Stonex, era uma informação até, assim, é óbvio que é relevante, mas não para causar esse efeito no mercado tão acentuado. A gente já entendia que esse mercado estava muito esticado, muito estressado, justamente porque os números até mesmo que o governo indiano tinha indicado de produção estavam abaixo do que o USDA indicou, e as exportações já vinham sendo indicadas em valores menores, né, do que o USDA vinha indicando, justamente pela questão toda do clima desfavorável, pelo clima seco e quente que vem acontecendo lá na Europa. A França agora também vem sofrendo com esse clima. Nas últimas 2 semanas, a França perdeu aí, cerca de 20% de lavouras em boas ou excelentes condições, então teve uma perda bem significativa na qualidade das lavouras na França. E esse cenário todo, a gente entende que é um cenário altista. O mercado tem recuado com uma esperança muito forte desse corredor.
A gente não está tão otimista em relação a esse corredor, se ele realmente vai acontecer, até porque hoje mesmo, hoje, a União Europeia confirmou mais sanções na Rússia, então a gente vê com pouca expectativa que os Estados Unidos e o Ocidente, de maneira geral, vá tirar essas sanções da Rússia e vai permitir que a Rússia volte a exportar, assim como a Ucrânia, para que a Ucrânia consiga voltar a exportar junto desse corredor. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado dessa quarta-feira. Voltamos mais tarde aqui com mais informações no AgroTarde, 4:45, e também no Consultor AgroMais, 6h30, aí, com resenha dos mercados nesta quarta-feira e as notícias de relevância para o setor, também com novas entrevistas aqui apontando tendências para o nosso agronegócio. Uma boa tarde e até mais.